Essa questão 1 tem a ver com o início da matéria que a gente viu, né? Então, basicamente, ela pergunta: em uma máquina de corrente contínua, qual é o efeito, né? Se ele aumenta, diminui, da reação de armadura sobre a regulação de tensão no gerador e sobre a regulação de tensão no motor. Primeira coisa aí, pessoal, a gente precisa relembrar o que é essa reação de armadura, né? Se eu vou desenhar aqui um motor considerando o ímã permanente, o que acontece? Se a gente tem, nesse caso, o gerador está girando aqui o seu rotor, beleza? Se eu não tenho, se ele não está alimentando nenhuma carga, o que acontece? As linhas de campo dele aqui, ó, estão perfeitinhas, né? Basicamente saindo do norte e indo para o sul aqui. A partir do momento que a gente faz passar por esse cara uma corrente, ou seja, se a gente vai na nossa bobina de armadura e faz passar uma corrente por ela, corrente passando no condutor gera campo elétrico. Esse campo vai causar distorções no nosso campo resultante, certo? Então, o fluxo magnético resultante ele tende a diminuir, beleza? Então, o que acontece quando esse cara diminui? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é a resistência de armadura. É justamente essa diminuição no fluxo equivalente da nossa máquina de corrente contínua aqui, certo? Então, voltando aqui para a nossa questão, o que ela pergunta, né? Relação então, no gerador e sobre a regulação de velocidade no motor. Então, se a gente analisar que o fluxo diminuiu, qual é? Opa, deixa eu mostrar para você. Qual é a relação que eu tenho da minha tensão de armadura EA com o fluxo? É KA fluxo vezes a velocidade, beleza? Se eu quero saber o efeito vamos voltar aqui, né, sobre a regulação de tensão no gerador, ou seja, como que o RA, que a gente viu que afeta o fluxo, afetando esse fluxo para baixo, o que acontece com o meu EA no caso de um gerador? Eita, achei que eu estava mostrando, não estava. Vamos lá. RA, reação de armadura, afeta o fluxo diminuindo, o que acontece com o meu EA? Diminui. Então a gente já falou qual é o efeito dessa resistência de armadura no caso de um gerador. O que ele vai acontecer com o EA? Vai fazer com que EA diminua. Beleza? Agora, e se a gente estiver pensando no motor, né? Sobre a regulação de velocidade no meu motor. No caso do meu motor, o que eu tenho? A minha corrente de campo, porque a gente sabe que a gente pode relacionar o fluxo, ele vai ser proporcional à minha corrente de campo. Lembram disso? O que isso faz? A gente sabe que um motor que não tem a reação de armadura, o que acontece? O seu IF, ou seja, a sua corrente de campo efetiva, ela é a própria corrente de campo que você está alimentando o campo do seu motor, beleza? Só que quando existe a presença da reação de armadura, o que acontece? A gente tem um I de campo real, ou seja, é o I que está provocando o fluxo, só que a gente tem um I também, que é aquele I dado pela reação de armadura. No nosso exercício número 5, se eu não me engano, ali embaixo, onde a gente vai fazer as contas, a gente vai quantificar esse I da reação de armadura. Beleza? Por enquanto, a gente precisa simplesmente lembrar que essa reação de armadura afeta a corrente efetiva que vai realmente
gerar fluxo para que realmente haja velocidade, né? Haja campo para eu poder girar o meu motor, não é isso? Então, pessoal, o que acontece? Quando eu tenho RA no meu motor, ou seja, se eu tenho uma reação de armadura, o que vai acontecer é que a minha corrente, ou seja, a corrente efetiva do meu campo vai diminuir, né? Porque esse cara aumenta, esse cara diminui. Se essa corrente diminui, eu vou ter menos fluxo sendo gerado. Se eu tenho menos fluxo sendo gerado, isso acaba ocasionando o aumento da minha velocidade. Por quê? Lembram daquela equação? Ômega é igual a Vt menos RA e A dividido por Ka vezes o fluxo. Da onde que veio essa equação? Ela veio daqui, ó. EA é igual a Vt mais RA e A. No caso de um gerador. Só que aqui eu estou falando de um motor, então aqui é menos, certo? Então, só que quem é também o EA? Se eu não me engano, nessa outra. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Quem é o EA? EA é Ka vezes φ ômega. Então eu posso vir aqui e substituir Ka φ ômega vai ser igual a Vt menos RA e A. Ou seja, ômega é igual a Vt menos RA e A sobre Ka φ. Quando o φ diminui, o que acontece com o meu ômega? Aumenta. Então essa é a resposta para a questão, pessoal. No caso de um gerador, o que acontece com a tensão? À medida com que eu diminuo o fluxo dado pela resistência de armadura, eu diminuo também o EA. No caso de um motor, se eu tenho a presença da reação de armadura, a minha corrente efetiva que gera o fluxo, ela diminui. Se ela diminui, o fluxo diminui. Se ele diminui, a velocidade do meu motor aumenta. Se você se lembrar da última aula que a gente teve, a gente estava falando nas formas que a gente consegue fazer o controle de velocidade de um motor DC. Uma das formas é justamente através do controle do fluxo. E como que eu controlo o fluxo? Através da corrente de campo. Na verdade, a corrente de campo real. Através de um reostato de campo, eu consigo controlar essa corrente. Controlando essa corrente, eu estou controlando o fluxo. Controlando o fluxo, eu estou controlando a velocidade do meu motor. Sacou? É um parâmetro que você pode utilizar sim para controlar a velocidade. Mas não quer dizer que você quer sempre esse cara muito pequeno para ter uma velocidade muito alta, né? Porque senão a gente tem problemas no nosso motor. Beleza? Agora alguém pediu, o Raul pediu para repetir a do gerador. Aqui, ó, Raul. Pensa o seguinte. EA é a tensão que eu estou gerando realmente no meu gerador. Se a gente lembrar lá do circuito do gerador, como é que é? Vou colocar aqui um de excitação independente. Eu tenho a bobina de campo, RF, gerando o campo, e aqui eu tenho a armadura do meu motor, não é isso? Ou seja, eu quero gerar tensão elétrica aqui, que é o nosso EA. A equação que vincula tensão e fluxo é essa. E aí dela a gente já consegue tirar de cara, ó, que se eu diminuir o fluxo magnético no meu gerador, através da passagem de corrente, ou seja, quando eu ligo uma carga aqui, esse fluxo diminui, o EA diminui também, porque ele é dado por essa expressão aqui. Beleza, Raul? O que acontece com o motor shunt se ele perde o seu campo? Eu posso usar essa mesma equação aqui, ó, para resolver a número 2.
Questão 2. O que acontece se o motor shunt perde o seu campo? Bom, o que significa perder o seu campo? Se a gente lembrar de um motor shunt aqui, basicamente a gente tem resistência de armadura. Aí aqui eu tenho meu RF, que é a minha tensão de campo ali, minha resistência de campo. Vou ter meu reostato de campo aqui, RFC. Quando eu aplicar um VT aqui, eu vou ter exatamente essa equação, beleza? Se por acaso o meu motor shunt perder o campo, olha só, perder o campo é esse cara aqui ir para quanto? Ir para zero. Se esse cara vai para zero, teoricamente, a minha velocidade vai para infinito, né? Então, quando o φ ele tende a zero, a minha velocidade ômega vai tender a infinito. Aí, ou seja, o nosso motor vai se autodestruir, né? Porque ele não vai conseguir chegar na velocidade ômega igual a infinito, porque ele não foi projetado para isso. Não é, pessoal? Em um laboratório, um gerador shunt, é a questão número 3 aí, tá, pessoal? Apresenta problema, não conseguindo se autoexcitar. Foi verificado o magnetismo residual e chegou-se à conclusão que estava presente era suficiente, ou seja, a gente tem magnetismo residual. Verificou-se o valor da resistência total de campo e verificou-se que era menor que a resistência crítica de campo. Aí ele tem duas perguntinhas aí. Ó. O que é resistência crítica de campo e por que o gerador não se autoexcitou? Aí a gente tem que relembrar desse conceitozinho aí de o que é a nossa resistência crítica de campo, né? Para a gente lembrar disso daí, a gente tem que lembrar daquela curva de magnetização do nosso motor shunt, né? Que é o escorvamento também, que a gente chama. O que essa curva nos traz, né? A gente tem aqui, ó, um pequeno EA dado pelo magnetismo residual. Isso é super importante para que haja a autoexcitação do meu gerador shunt, beleza? É o que ele fala que é do gerador. Isso, gerador. Isso aí. E aqui embaixo, o que eu tenho? Aqui eu tenho EA pela minha corrente de campo, beleza? E aí, essa curva, ela é mais ou menos assim. Até que aqui em cima, ele vai atingir aquela chamada saturação magnética, aonde você aumenta o I e quase não tem efeito no seu EA aqui, certo? Nesse percurso, o que está acontecendo? Ó, você tem um pouquinho de fluxo magnético, que é o fluxo residual. Se você tem esse fluxo, quando você girar o seu motor, o que vai acontecer? Girou o motor, ele vai gerar esse pequeno EA aqui. Isso eu expliquei em sala de aula, a gente foi desenhando essa curva, só estou relembrando aqui, tá? Gerou esse EA, se a gente lembrar do circuito, eu já desenhei aqui, o circuito do motor shunt, ó. Se a gente relembrar desse circuito aqui, que eu desenhei meia boca, o que acontece? Se esse EA subir um pouquinho, você tem o quê? Aumento na sua corrente de campo. Se você aumentou a corrente de campo, seu EA aumentou, você aumentou seu fluxo. Agora ele é o fluxo residual mais um delta. Beleza? Fluxo residual mais um delta gera mais EA. Tá aqui. Gerou mais EA, esse cara sobe. Subiu esse cara, seu fluxo residual aqui, mais esse delta, o delta sobe. E esse cara vai subindo, até que ele chega na parte de saturação, certo? E aí, o
que é aonde que entra a resistência crítica, nesse caso. A resistência crítica do nosso gerador. O que é a resistência crítica de campo? É essa resistência, pessoal, que dá a resistência EA, ela é responsável por essa reta, aonde a minha tensão EA instável. Isso, minha tensão EA fica instável. Por que ela fica instável? Porque qualquer variaçãozinha na minha corrente de campo, você já gera logo um aumento ou uma diminuição em EA, beleza? Então essa é a resistência crítica. Resistência crítica, não RA, né? Então a gente poderia definir essa resistência como a resistência onde eu tenho a tangente aqui, ó, de maior inclinação nessa curva, beleza? Se aí eu acho que é a próxima pergunta, né? Deixa eu voltar aqui. Por que o gerador não se autoexcitou? Beleza. Se a gente olhar aqui, ó, tem um detalhe. Verificou-se que o valor da resistência total de campo verificou-se o valor da resistência total de campo. E nessa verificação a gente viu que ela era menor que a resistência crítica. Por quê? Porque qualquer resistência maior, pessoal, ó, essa resistência Rx, ela é maior do que a resistência crítica. Se a resistência se a minha resistência de campo for maior que a resistência crítica, eu não vou ter a autoexcitação, tá vendo? Porque a resistência está aqui, ó. Então, não importa o quanto eu mexa na minha corrente de campo aqui, ó, eu nunca vou estar nessa área da curva de autoexcitação. Então, toda resistência de campo, ela precisa ser menor do que a resistência crítica para aquele gerador. Né? Por que isso ele não se autoexcitou? Tem algumas possibilidades. Uma delas é o quê? Para que isso aqui aconteça, o nosso circuito de campo aqui, ó, toda hora que esse I aumenta, o meu fluxo ele tem que se somar a esse fluxo residual aqui, pessoal. Se ele não se soma, que foi essa equaçãozinha que eu fiz aqui, ó, se eu não somo esse delta a esse cara, na verdade eu subtraio. Então, pode ter sido feita uma ligação errônea nesse circuito aqui, ó. E como esse circuito está mecanicamente montado na minha máquina, a bobina, se eu passar corrente em um sentido, ela vai gerar campo em um sentido. Se passar uma corrente em outro sentido, ela vai gerar campo em outro sentido, certo? Então pode ser que o campo não está se somando ao campo residual. Então isso pode ser dado por uma conexão errada da bobina de campo, né, do circuito de campo. Ou pode ser o quê? O gerador está rodando ao contrário. Se ele estiver girando ao contrário, esse mesmo efeito aqui de você subtrair no fluxo residual vai estar acontecendo. A curva de magnetização de um gerador CC de excitação independente. Então eu vou dar uma pausa na leitura para poder desenhar aqui o circuito, né? Esse circuito aí é o mais simples de todos. Eu tenho aqui uma fonte de tensão só para gerar o campo. Aí eu vou ter aqui a minha resistência de campo. E eu posso ter também aqui, né, a minha resistência do reostato de campo. E aí é claro que eu tenho, isso daí é a bobina, né, que vai gerar o campo magnético. Então eu vou fazer uma bobina mais ou menos feita aqui. Do outro lado, eu tenho
a minha armadura com a resistência de armadura, né? E a minha armadura desenhada aqui, mais menos que é V terminal. Esse cara é o meu EA. Beleza? Então esse é o circuito para o meu gerador CC de excitação independente. Aqui eu vou ter o meu PF, né, que é a minha tensão de campo aqui, certo? A sua, a curva de magnetização desse gerador aqui, está sendo mostrada na figura abaixo. Tá aqui a figura, ó. Novamente, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, ó. Corrente, tensão. E aqui, como que isso acontece? A tensão de campo, a corrente de campo gerando tensão de armadura. As especificações nominais do gerador são 6 kW, 120 volts e 1.800 RPMs. Essa informação de RPM aqui, pessoal, é super importante. O que que isso significa? Quando eu olho para essa figura só é verdade para aquela velocidade de 1.800 RPM, beleza? Qualquer velocidade diferente de 1.800 RPM, essa curva não é mais verdadeira. Mas a gente vai ver como relacionar uma coisa com a outra nesse mesmo exercício aqui, beleza? Aí ele fala, né? A corrente nominal do circuito de campo é 5 amperes e os seguintes dados da máquina são conhecidos. RA igual a 0,18 ohms, RFW 20 ohms, RFC de 0 a 40, esse RFC é esse cara aqui, ó, que é o meu reostato. Então, RFC é a resistência do reostato de campo, beleza? Esse reostato, ele falou para a gente que varia de 0 a 40. Então, eu posso variar de 0 a 40 ohms. E o RFW que ele chamou é esse cara aqui, ó, ou seja, é a resistência da bobina. Ou seja, esse RFW é a resistência da minha bobina de campo aqui. Beleza? E aí, a questão. Ah, tá. Ele fala também que eu tenho 1.000 espiras para cada polo, mas a gente não vai usar isso aí por enquanto. E aqui estão as questões de fato. Ó. Responda as perguntas, né? Letra A. Se esse gerador estiver funcionando a vazio, qual será o intervalo de ajustes de tensão que pode ser obtido variando o RFC? Se esse cara está vazio, significa que minha carga aqui, ó, RL, né, que a carga é igual a zero. Se essa carga é zero, lembra que eu falei em aula, pessoal? Essa carga, quando eu falo que ela é zero, não quer dizer que eu tenho 0 ohms aqui não, tá, pessoal? Quer dizer que eu não estou demandando corrente, ou seja, a carga é zero. Se a carga é zero, a minha corrente IA aqui, ó, vai ser zero, porque eu não tenho nada consumindo potência, então a corrente é igual a zero. Se a corrente é igual a zero, VT é igual a EA, porque eu não vou ter queda de tensão aqui, ó. Beleza? Então isso daí é uma primeira observação que a gente tem que ter. Beleza? Quando ele pergunta qual será o valor de ajuste de tensão, é o seguinte, ó, eu tenho esse intervalo aqui para variar. Qual será a tensão EA gerada se RFC for igual a 0 ohms? Depois, qual vai ser o EA gerado se o meu RFC for igual a 40 ohms? Certo? Então é isso que a gente precisa calcular. Como é que eu calculo EA em um gerador? EA no gerador vai ser tensão de terminal mais IA RA. Certo? Outra forma de calcular o meu EA é como? É através de... O EA, ele é o quê? É
Ka vezes o fluxo vezes velocidade, né? A gente tem essa expressãozinha aqui. Se eu analisar agora esse circuito aqui, ó, vamos ver o que que ele me dá. Eu sei que meu VF é igual a IF vezes RFW mais RFC, certo? Só circuito elétrico, só análise elétrica desse circuito aqui, certo? Quando eu faço essa análise elétrica, eu consigo identificar o quê? Qual é a minha corrente de campo, né? Por que que eu consigo analisar isso? Porque eu tenho esse cara e eu tenho esse cara. Então, vamos analisar aqui, ó. Aqui, ó. Essa minha tensão é 120 volts, certo? Então, o meu VF é 120 volts. O RFW eu conheço, o RFC eu conheço. Quanto vale IF? Por que que eu preciso achar o IF? Porque sabendo o IF, eu volto aqui, ó, na minha... Cadê? Aqui, ó. Olha só, se eu sei a minha tensão de campo, eu consigo... Se eu sei a corrente de campo, pessoal, olhando aqui embaixo, aqui no meu gráfico da minha curva de magnetização, eu consigo achar qual é o EA que esse gerador está gerando. Simplesmente olhando o gráfico. Eu não vou precisar utilizar essas equações aqui, ó. Porque essas equações, elas dizem respeito a esse lado aqui, ó, do meu circuito. Tá vendo, ó? RA, IA, V de terminal, ou eu tenho que conhecer o fluxo, K e velocidade. No nosso exercício eu não conheço, então eu não posso usar esses caras aqui. Mas eu tenho a curva de magnetização do gerador. Se eu tenho a curva do gerador, eu consigo, através da equação do campo, descobrir qual é a tensão EA que ele está gerando. Então vamos para a matemática da coisa, né? Para eu consultar no gráfico, eu preciso saber IF. IF vai ser igual a VF dividido por RFW mais RFC. Quando RFC for igual a zero, tá aqui, ó, esse primeiro caso, quanto que vai me dar a minha... Qual vai ser a minha equação? Vai ser IF vai ser igual a 120 dividido por RFW. Se eu voltar no meu problema, eu vou ver que RFW vale 20 ohms. RFW vale 20 ohms. Então vai ser 120 sobre 20. 120 sobre 20, isso aqui vai dar igual a 6 amperes. Agora, isso aqui é para quando eu tenho esse cara igual a zero. Quando esse cara for igual a 40, qual vai ser o valor de IF? Então, o IF vai ser igual a 120 dividido pela soma das duas, ou seja, 40 mais 20. E vai ser 60. Quando eu fizer isso aqui, vai dar 2 amperes. Só que, opa, 2,0. Então, observe, eu achei o IF. Para eu achar o EA, eu vou lá no meu gráfico, venho aqui no meu gráfico, ó, deixa eu tentar comentar aqui com um pencil. Ó, vou olhar no gráfico aqui, ó, corrente IF igual a 6 volts, igual a 6 amperes, está aqui embaixo. Se eu olhar no meu gráfico, vai estar mais ou menos aqui, ó. Ah, tá aqui. Vai estar mais ou menos aqui a minha tensão EA. Beleza? Isso daí nos dá mais ou menos 135 volts. Então, para essa situação aqui, eu tenho 135 volts. Agora, eu preciso analisar essa situação aqui. Ó. Qual vai ser o meu EA gerado nessa situação? Olhando o gráfico de novo, para uma corrente igual a 2 amperes, que foi o que a gente calculou, eu vou estar aqui, ó,
em 80 volts, aproximadamente, né? Então, vamos falar que é 80 volts. Então, para esse cara eu vou estar com 80 volts. Então, se eu for responder a letra A, opa, não estou vendo, né? Aqui, ó. Para esse caso, o meu EA é 80 volts. Então, o EA para esse cara aqui é igual a 135. Para esse cara aqui é igual a 80. Então, eu vou conseguir gerar tensão nesse intervalo aqui, no meu gerador. Letra B, ó. Se o reostato de campo varia de 0 a 30 e a velocidade do gerador varia de 1.500 a 2.000 RPM, quais serão as tensões a vazio máxima e mínima do gerador? De novo, ele fala de tensão a vazio, não é, pessoal? Então, a gente não tem a carga, a gente não tem o IA para diminuir a nossa tensão, né? Porque VT ele cai de acordo com o IA, né? Porque você vai passar a corrente aqui, vai ter essa queda de tensão, então esse cara aqui é sempre menor que esse. Analisando que a gente não tem corrente, então esse cara fica igual a esse aqui, beleza? Então é só para a gente dar uma relembrada aí. Curva de magnetização nossa, que está aqui, ela foi feita para 1.800 RPM. Aqui eu estou perguntando, ó, para 1.500 e para 2.000. Então a gente vai ter um pequeno ajuste para fazer aí nesse caso. Mas o início da jogada é exatamente a mesma. Vou calcular aqui, ó, qual é a corrente de campo. Então, letra B. Qual é a minha corrente de campo quando RFC, ou seja, o meu reostato, isso aqui é um C, quando o meu reostato é igual a zero. Isso a gente já calculou para 1.800 RPM. Então, quando o reostato é zero e meu motor tem ômega igual a 1.800, a gente consultou o nosso gráfico e viu que o EA era igual a 135 volts. Foi o exercício que a gente acabou de fazer aqui, ó. Esse cara aqui era zero, a gente calculou, deu 6 amperes, a gente consultou o gráfico, deu 135 volts. Tá aqui. Só que isso é para essa velocidade. E para velocidade de 1.500, por exemplo, qual vai ser o valor de EA? Então, usando essa expressão aqui, ó, o que eu tenho? O EA1 para 1.800 RPM. Eu vou ter um EA2 para ômega igual a 1.500 RPM. Só que Ka vezes o fluxo vai ser igual para os dois. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, EA1 igual a Ka Φ ômega 1. Isso aqui me dá aqui Ka Φ é igual a EA1 sobre o ômega 1. E eu sei que Ka Φ também vai ser igual a EA2 sobre ômega 2. Então eu posso igualar essas duas expressões. E se eu sei o EA para 1.800 RPM, eu sei os 1.800 RPM, eu sei os 1.500 RPM, que é o que eu quero encontrar, eu consigo achar o EA2 aqui. A gente sabe a expressão é aquela, EA dividido, EA1, velocidade 1, igual a EA2 dividido por velocidade 2. A minha máxima tensão vai ser quando? Quando o meu RFC for pequeno
ou seja, igual a zero, que é a menor condição que a gente tem, e a velocidade for máxima, ou seja, os 2.000 RPM que a questão pediu ali. E a mínima a gente vai ter quando o RFC for máximo, que é os 30 que a questão pediu, e o meu ômega for mínimo, que é os 1.500 que a atenção pediu. Beleza? Então, voltando. Para 1.800 RPM e RFC igual a zero, a gente já sabe. EA é igual a 135. Isso aqui não muda, volts, certo? Então, eu vou calcular 135 volts dividido pelos meus 1.800 RPM tem que ser a mesma relação que o meu EA2 quando a minha velocidade for 2.000 RPM, certo? Quando isso daqui acontece, o que eu tenho? Ó? EA2 vai ser igual a 2.000 sobre 1.800 vezes 135. Cancelo, 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 cancelo. Vai dar 20 sobre 18. Meu EA2 vai ser igual, de acordo com a minha cola aqui, pessoal, vai dar 150 volts. Então, essa é a máxima tensão gerada. Beleza? Para ômega igual a 2.000 RPM. Agora sim. Aí, para eu calcular a mínima, o que eu vou fazer? Então, para ômega igual a 1.500, só que lembra, quando para 1.500, o meu RFC vale 30 ohms. A gente não calculou ainda o EA de 1.800 RPM quando o RFC é 30. A gente ainda não calculou, a gente precisa calcular ainda. Então, o que a gente faz? O I de campo vai ser igual. Aqui, ó. O I de campo vai ser igual a VF dividido pela minha resistência de campo mais o meu reostato de campo. Então, eu vou calcular IF igual ao 120, que é da questão que ela deu, dividido pelos 20, que é a minha resistência de campo fixa, dado pela bobina, mais 30 ohms do meu reostato de campo. Isso daqui vai ser igual a 120 dividido por 50. Isso aqui vai dar 2,4. 2,4 amperes. Aí, de novo, isso é o IF para 1.800 RPM. Aí eu vou olhar via gráfico, e eu vou achar o EA dos 1.800 RPM, quando a minha resistência de campo é 30 ohms. Vou olhar no gráfico aqui. Ó, 2,4 amperes está mais ou menos aqui. Se eu trouxer esse cara para cima, para cima, para cima, para cima, vai dar mais ou menos aqui, ó. Aí eu vou chutar que isso daí é 93 volts. Então, o meu EA vai ser igual a 93 volts. Isso é para essa velocidade com essa resistência de campo. Beleza? Só que eu preciso desse EA quando eu estou na velocidade de 1.500 RPM. Como é que eu faço isso? Vou utilizar novamente a expressão EA sobre ômega igual a EA sobre ômega 2. Então, eu sei que, acabei de calcular que para 1.800 RPM, meu EA deu 93. Quanto que vai dar o EA
para 1.500, que é o que o problema pediu. Então, EA vai ser igual, meu EA2, né? 93 vezes 1.500 sobre 1.800. Isso aqui, pelas minhas contas, vai dar aproximadamente 77 volts. Então, pessoal, na letra C aí, ó, ele já pede um bagulho um pouco diferente, né? Se a corrente de armadura for 50 amperes, opa, já mudou. Deixa eu voltar pro meu desenho aqui, ó. Se a corrente de armadura for 50 amperes, ó, agora a gente já ligou uma carga no meu sistema. Essa corrente de armadura aqui, ó, deixou de ser igual a zero. Agora ela vale 50 amperes. Então, pessoal, ó, na letra C, né? Então eu tenho um gerador com 1.700 RPM. Então, novamente, aquele nosso gráfico lá da curva de magnetização não vai mais poder ser utilizado, porque agora ele está pedindo 1.700 RPM. Minha corrente de armadura é de 50 amperes. E a tensão de terminal, ou seja, o meu VT, é igual a 106 volts. Qual será a corrente de campo que deverá estar circulando no meu gerador? Beleza? Então agora, pessoal, deixa eu voltar aqui para o desenho. Então agora, pessoal, ele deu informações desse lado do problema. E ele quer saber informações sobre esse lado do meu problema. Certo? Então, para a gente começar a resolver isso daí, a gente vai precisar da nossa equaçãozinha que relaciona os dois lados do meu gerador, que é EA é igual a VT mais RA e A. Por se tratar de um gerador, o primeiro passo é a gente utilizar essa equaçãozinha aqui, ó, e encontrar quem? EA. Porque o EA eu vou poder depois relacionar com o meu IF. Beleza? Então, como é que eu vou relacionar o EA com o meu IF? Vou relacionar através do meu gráfico, certo? Porque eu já tenho o gráfico lá que faz a relação de um com o outro. Então, vamos lá. Como é que eu calculo EA aqui? É mole, né? EA vai ser igual a 106 mais RA. O RA a gente já sabe quanto vale, porque o problema deu aqui, né? Aqui em cima no problema, 0,18. Então, vale 0,18 vezes a corrente A que ele deu aqui, ó. Que é, cadê vocês não estão vendo? Que é 50 amperes. Então, quando eu fizer essa conta aqui, ó, EA vai ser igual a 115 volts. Só que eu já posso pegar esse EA e jogar direto no meu gráfico para procurar o IF? Não posso, porque esse cara tá rodando aqui, ó, nos 1.700 RPM, certo? Então aí eu tenho que usar aquela relação. Bom, EA1 sobre ômega 1 é igual ao EA2 sobre ômega 2. 115 volts está para os 1.700 RPM, assim como algum EA vai estar para os 1.800 RPM. Então, meu EA vai ser 1.800 sobre 1.700 vezes 115 volts. Certo. Isso daqui, se as minhas contas não estão falhas, vai dar 121,7 volts, aproximadamente. Então, esse é o EA quando o meu motor gira a 1.800 RPM. Porque esse EA que eu achei, ele estava girando a 1.800 RPM. Certo, pessoal? Aí agora, eu vou lá no meu gráfico e através do gráfico eu consigo chegar na corrente de campo. Aí é só eu analisar aqui, ó, 121
vai estar mais ou menos por aqui, ó. E aí, se eu vier olhando aqui, parará, parará, vai estar mais ou menos aqui, ó. O IF está próximo de 4,2 amperes. Então, quando eu tenho essas condições, a corrente de campo vale esse cara aqui. Beleza, pessoal?